Fala galera, Diogo Almeida aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal do mesaderpg.com.br, o seu site de notícias de RPG de mesa, e a gente vai estrear hoje um tipo diferente de vídeo, tá? Nosso primeiro vídeo de review, e a gente vai fazer logo de cara o review de Tiny Dungeon, segunda edição, esse RPG minimalista que foi criado pelo Alan Barr, baseado na primeira versão do Brandon McFadden, e esse jogo está sendo trazido aqui para cá, para o Brasil, pela galera da editora Retropunk, e está atualmente em pré-venda com um valor já com desconto. E esse desconto pode ser ainda maior se você utilizar o cupom do Mesa de RPG, que é o MESARPG10, né, e dá 10% de desconto em cima desse valor da pré-venda. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, lá no final do vídeo, tá bom? Voltando para falar então sobre o Tiny Dungeon, esse é um jogo de RPG minimalista, que usa o sistema Tiny D6, ou Tiny D6, né, como é chamado aqui no Brasil, que é um jogo que utiliza apenas dados de 6 lados, no caso 3, no máximo, 3 dados de 6 lados para qualquer coisa. Existem outros jogos que utilizam esse sistema, o Tiny D6, só que o Tiny Dungeon, como o nome já pode dar a entender, é um jogo voltado para ser um dungeon crawl, ou seja, para explorar masmorras, então é voltado especificamente para o cenário de fantasia medieval. E esse é um RPG muito acessível, tanto para pessoas que nunca jogaram RPG, quanto também para pessoas que já jogaram, para mestres e jogadores experientes, mas que querem simplesmente achar um sistema fácil, rápido, que em 20 minutos você monta a ficha de todo mundo e já sai jogando, tá? Então assim, ele tem essa característica de ser acessível. A gente vai explicar no vídeo de hoje por que o Tiny Dungeon é um jogo tão fácil, tão bom, e tão rápido de se construir e de se jogar. E essa questão da acessibilidade é visível também em outros aspectos do jogo. Primeiro, que o livro ele é completo, tá? Ele vem com as regras principais. No mesmo livro ainda vem um bestiário com várias criaturas, ainda vem um gerador de aventura e ainda alguns microcenários que é para ajudar os mestres aí ou as mestras a construírem as suas campanhas. E tudo isso por um preço muito baixo, se você for levar em consideração até mesmo o valor do livro digital é muito baixo, e você tem em mãos já um livro completo que dá para você utilizar apenas ele e já sair montando uma mesa de RPG para jogar em qualquer lugar. Dá até para colocar na mochila, reunir um grupo de jogadores e jogadoras e sair jogando mesmo, como eu falei, em menos de 20 minutos. Se você for levar em consideração que tem outros jogos que exigem mais de um livro, né, o D&D, por exemplo, recomenda-se que você tenha pelo menos 3 livros para poder jogar. O Tiny Dungeon utiliza apenas um, então com esse livro e uma ficha já está pronto, já dá para jogar. É bem simples, né? Falando de regras então, existe uma regra muito básica em Tiny Dungeon. Todos os testes desse jogo se resumem à seguinte mecânica: jogar 2 dados, se cair 5 ou 6 em um deles, o personagem passou no teste. Esses testes podem ser feitos com vantagens ou desvantagens, que a gente vai explicar mais à frente. Se o jogador tem uma vantagem, joga mais um dado, ou seja, 3. Se tiver desvantagem, rola apenas 1. Não existe nenhum teste com mais de 3 dados, então 3 dados de 6 lados é o máximo que você precisa para jogar o Tiny Dungeon. Às vezes, é possível aumentar a taxa de acerto para 4, 5 ou 6, mas ainda assim, o máximo são 3 dados rolados para qualquer coisa. Tendo essa regra básica em mente, né, então ela vai resumir praticamente tudo do jogo, essa mecânica, a gente pode partir agora então para conhecer como é um pouco a criação dos personagens. O primeiro passo é escolher a herança, e aqui eu abro um parênteses para falar porque o jogo escolheu esse nome, herança. As heranças são como são chamadas as raças em outros sistemas de RPG. Os criadores do Tiny Dungeon segunda edição, eles explicaram que resolveram utilizar a palavra herança no lugar de raça, porque eles acreditam que o conceito de raça é muito limitado para o que eles querem mostrar com as heranças, né? Segundo os criadores, a herança ela traz não só as características físicas dos personagens, como também traz as heranças culturais, ou seja, as características do povo de onde aquele personagem veio. Então por isso que eles escolheram utilizar o nome herança no lugar de raça. Mas mecanicamente é basicamente isso, é de onde vem aquele personagem, qual é a cultura dele e também as características físicas, né, as vantagens e desvantagens que ele tem em relação ao restante dos outros personagens que são de outras heranças. Em Tiny Dungeon existem 8 heranças. Tem o humano, que a gente já conhece, não precisa muito explicar. Tem os Fey, que são como são chamados os elfos do jogo. Tem também anão, que a gente já conhece. Temos os goblins. Temos também Salimar, que é uma espécie de povo salamandra. Temos os arvorídeos, que são um tipo de árvore viva. E temos também o Karu, uma espécie de urso gigante. E o lagartino, que é o povo lagarto. Ou seja, são 8 heranças que os personagens podem escolher dentro do Tiny Dungeon.
Cada uma dessas heranças tem características diferentes entre si, e elas também definem os pontos de vida, que são fixos, os traços, que são uma espécie de poderes ou habilidades dos personagens, e também trazem uma mecânica única, que as outras heranças não têm como escolher em nenhum outro momento do jogo. O segundo passo na criação do personagem, depois de escolher a herança, é escolher traços. Cada herança dá um traço, e agora nessa etapa você pode escolher mais 3. Existe uma lista com 20 traços. Nas regras opcionais, existem também outros 5 traços que funcionam um pouquinho diferente dos traços tradicionais. Eles dão poderes extras aos personagens e eles funcionam como se fosse uma espécie de classe ou profissão que os personagens podem ter. Eles são o Arquidruida, o Arquimago, o Assassino, o Grão-Mestre e o Paladino. E cada um tem um poder específico e uma lista de coisas opcionais que está tudo no capítulo de regras extras. Depois de escolher a sua herança e escolher seus 3 traços, agora é a hora de escolher o grupo de armas que o personagem é proficiente. No Tiny Dungeon existem 3 tipos de grupos de armas: corpo a corpo leve, corpo a corpo pesada e a distância. Depois que você escolhe o seu grupo de armas, você pode escolher também um tipo específico de arma para ser proficiente. E aí isso vai contar como uma vantagem que a gente falou lá atrás, e quando a gente for falar sobre o combate eu vou explicar como é que funciona. Os personagens ainda começam com 10 moedas de ouro e um kit de aventureiro. Por fim, os jogadores e jogadoras vão escolher um nome para personagem, um ramo de família, que é o que o personagem era antes de se aventurar. Esse ramo de família vai dar vantagens em situações que permitem. Por exemplo, se de repente o personagem era um filho de um ferreiro antes de ser aventureiro, vai ter vantagens em testes que envolvam, por exemplo, forjar armas. Também deve ser escolhida uma crença, que é como se fosse um lema da personagem, e por fim, um resumo curto da história, que vai auxiliar a pessoa que está mestrando a inserir situações de interpretação que envolvam todos os personagens com base no seu histórico. Agora vamos falar do combate, outra característica importante em todos os RPGs, principalmente num Dungeon Crawl como é o Tiny Dungeon. O combate é muito simples, utiliza a mesma mecânica que a gente já explicou lá atrás. Joga 1, 2 ou 3 dados em busca de um 5 ou 6 em qualquer dado. Se conseguiu, passou no teste. Então assim, a parte de combate tem um pouquinho mais de regra, né, a questão dos turnos e tudo mais, mas a mecânica para acertar ou não um ataque é essa que a gente já explicou, que é praticamente a mecânica de todos os testes do Tiny Dungeon. O primeiro passo do combate então é rolar a iniciativa, que é para saber a sequência de quem vai agir no combate. Todo mundo vai jogar 2 dados e vai somar o resultado. Quem está mestrando também vai rolar só 2 dados, e esse valor vai ser usado para todos os personagens do mestre, incluindo os inimigos. Quem tira o maior valor vai agir primeiro, e assim vai. Em caso de empate entre um personagem jogador e um personagem do mestre, ou seja, se você que está jogando tirou o mesmo número que o mestre, o seu personagem joga primeiro na iniciativa. Se for um empate entre 2 jogadores, então vai ter que rolar novamente só essas 2 pessoas para poder desempatar e assim saber quem vai jogar primeiro na sequência de combate. O combate é dividido em turnos. Em cada turno, as pessoas jogadoras podem realizar 2 ações. Pode ser 2 movimentos, pode ser 2 ataques ou uma combinação dos 2. Dentro dos movimentos, podem ser se deslocar, fazer um teste de habilidade, focar, desviar, pegar um objeto, soltar um objeto e por aí vai. No Tiny Dungeon não existe regra de deslocamento dos personagens por ação. Se de repente o jogo não está sendo feito com grid, você pode escolher se o mestre diz ou não. Você não consegue andar, você não consegue chegar lá, é preciso 2 turnos. Mas está jogando com grid e for decidido qual é o deslocamento, é mais fácil de ter essa mecânica, tá? Dentro ainda das regras de movimento, como eu tinha citado anteriormente, um personagem pode escolher se desviar ou focar. No caso do desvio, o jogador gasta uma ação e recebe a oportunidade de defesa ativa. Isso significa que, no turno do inimigo, mesmo que o inimigo passe no teste para acertar o jogador ainda vai jogar um dado e, se passar nesse teste, vai evitar o ataque. No caso do personagem que escolheu foco, ele vai aumentar a margem de ameaça para o próximo teste de ataque. Por exemplo, uma jogadora gasta uma ação para focar e aí no próximo teste de ataque ela tem um sucesso se ela conseguir 4, 5 ou 6. Então, ou seja, 5 ou 6 é um teste convencional. Se você escolhe focar, entra o 4 também, aumenta aí a chance de acerto. Voltando para o combate então, na hora de atacar, cada personagem só pode atacar dentro da zona que a sua arma permite. Armas de corpo a corpo leve só podem atacar no alcance de 1,5 m, que o jogo chama de zona próxima. Armas de corpo a corpo pesadas atingem alvos de até 3 metros, que o jogo chama de zona perto, e armas à distância atingem praticamente todo mundo que está no campo de batalha, exceto se a pessoa que está mestrando dizer que não permite. E o jogo chama isso aí de zona longe.
Basicamente, só utilizando esses conceitos de próximo, perto ou longe, já dá para jogar no teatro da mente, né? Como a gente chama esse jogo de interpretação sem o uso de um grid de combate, sem um mapinha, né? Então dá para você entender, o meu personagem está perto daquele outro, então você sabe que você pode utilizar apenas uma arma corpo a corpo leve, por exemplo. E se ele está longe, você só pode usar uma arma à distância. Mas quem quiser jogar com um grid de combate pode definir com o mestre aí quantos quadrados definem cada espaço. Por via de regra, normalmente um quadrado no mapinha é 1,5 m. Então isso aí também pode ser utilizado no jogo, e aí normalmente isso deixa o combate mais estratégico. Voltando então para o ataque, na hora de fazer o teste, os personagens dizem qual arma vão utilizar. O personagem pode carregar mais de uma arma, de outro tipo inclusive, do que você é proficiente, mas aí na hora de você fazer o ataque tem que explicar qual é a arma que você está usando. E aí é como eu falei anteriormente, a arma que o personagem é especialista tem vantagem. Então na hora de fazer o ataque, o jogador joga 3 dados se estiver usando essa arma que é especialista. Se for uma arma dentro do grupo que é proficiente, joga 2 dados. E se for um ataque desarmado, com uma arma improvisada ou de outro grupo, joga apenas um dado, lembrando que um resultado 5 ou 6 acerta. Então só para citar um exemplo aqui, a jogadora está jogando com uma ladina que é especialista em adaga. Se ela fizer um ataque com a adaga, ela vai jogar 3 dados, em busca de um resultado 5 ou 6. Se ela utiliza uma ou outra arma leve, digamos, não é a adaga, é uma faca, é um punhal, alguma coisa assim, então ela vai jogar 2 dados, tá? 5 ou 6 acerta. Se de repente ela resolveu pegar um arco, ou vai atacar no soco, ou com alguma garrafa quebrada, vai jogar apenas um dado. Todo ataque no Tiny Dungeon causa apenas 1 ponto de dano. Parece estranho, mas funciona dentro do sistema proposto pelo jogo. Se o inimigo ou o personagem aventureiro chega a 0 pontos de vida, ele fica inconsciente e se não receber ajuda nos próximos turnos, pode morrer. Quando o personagem chega em 0 PVs, no começo do próximo turno dele, ele faz um teste de defesa, jogando 2 dados. Se passar no teste, fica com 1 ponto de vida e pode jogar normalmente. Se falhar, ainda vai ter mais uma outra chance, jogando apenas um dado, para tentar passar no teste. E aí, se falhar de vez, acabou, o personagem morre, hora de fazer outro. O Tiny Dungeon também tem regras para magia, são bem simplificadas, tá? Os personagens precisam escolher os traços específicos que dão direito a soltar magia no jogo. Existem 2 traços. O estudante de magia, que conjura as magias por meio de pergaminhos, que podem ser comprados ou achados, e também o traço tocados pela magia, que não são capazes de ler pergaminhos, mas eles afetam o ambiente com efeitos ilusórios e movimento de objetos. O Tiny Dungeon não tem uma lista de magia, então nada de procurar tabelas com lista e descrição. O mestre e os jogadores vão decidir aí como é o funcionamento de cada magia que o jogador resolveu fazer na hora do combate. E para saber se a magia funcionou ou não, faz um teste que a gente já conhece. 2 dados, ou 3 se tiver vantagem, ou 1 se tiver desvantagem. Passando no teste, a magia funcionou. Se não passar, não funcionou. O jogo também tem sistemas para evolução dos personagens. Apesar de ser minimalista, dá para jogar campanhas evoluindo o personagem a cada sessão de jogo. Tem um capítulo de regras opcionais explicando 2 tipos, pelo menos, de avanços. Um deles é a evolução por avanço minimalista. Os personagens ganham apenas um traço a cada sessão de jogo e, no máximo, podem ter 7 traços no final. Também existe o método por pontos de experiência, onde os jogadores e jogadoras evoluem comprando coisas com os pontos. Por exemplo, 6 pontos de experiência compram um aumento permanente de 1 ponto de vida. 8 pontos compram uma nova arma proficiente ou especializada. E 10 pontos, um novo traço. A ideia para quem está mestrando é distribuir de 1 a 3 pontos de experiência por sessão, que é dado ao grupo como um todo. Então, se o mestre resolve dar 1 ponto de experiência, todo mundo só vai ganhar 1. Esse valor pode ser aumentado, pode ser reduzido de acordo com a interpretação do personagem, se derrotou inimigos durante a sessão, ou se cumpriu objetivos que a campanha, que a aventura estava propondo, enfim. Isso aí vai decidir, o mestre ou a mestra vai decidir quantos pontos vai dar para cada grupo, de acordo com como é que foi aquela sessão naquele dia. Basicamente, Tiny Dungeon é esse jogo. Numa lida rápida, acho que em menos de um dia você lê o livro todo e já está pronto para jogar. Mas se a gente quiser incrementar um pouco essas regras opcionais, dá para fazer isso também, tá? E aí temos regras, por exemplo, para variar o dano das armas, ou seja, vai tirar mais do que 1 ponto de vida por ataque. Também tem regras para o uso de armaduras, que por definição do jogo é apenas estético. Também temos regras opcionais para acertos e falhas críticas, para combate em grande escala, para o uso de companheiros animais, disciplinas mágicas, montarias. Temos também o uso de navios, né? O jogo prevê esse uso de navios e tem umas regras específicas para isso.
e ainda para controle de itens do inventário, né, o quanto cada um pode carregar, e também o desgaste dos itens, né, para saber quando o personagem precisa comprar algum outro item que já se quebrou, que já se desgastou demais. Então uma coisa massa do Tiny Dungeon que eu achei é justamente isso, é você ter um conjunto compacto de regras que pode ser expandido dependendo do grupo, dependendo do mestre, dependendo das pessoas que vão jogar, enfim, dá para você pegar aquele jogo básico, deixar ele um pouquinho mais avançado, só adicionando ou retirando algumas regras. Só pra gente finalizar então, o livro do Tiny Dungeon tem também ainda um capítulo de inimigos, com várias ameaças para as pessoas que estão mestrando já utilizar contra os jogadores. Numa tabela que tem logo no começo desse capítulo, basicamente reúne o tipo de inimigo e os PVs básicos de cada um, porque se o mestre quiser criar um monstro novo, ele vai poder criar utilizando essa tabela para ter em média quais são as características do monstro. Para fechar, o livro ainda traz um gerador de aventuras com tabelas utilizando dados de 6 lados, para facilitar que o mestre ou a mestra consiga montar uma aventura de improviso rapidamente. Lembrando que você pode utilizar também não só esse gerador de aventuras que vem no livro, mas o nosso gerador de aventuras do Mesa de RPG, que está disponível na nossa homepage, lá em cima tem lá gerador de aventuras, ou então utilizando o link rpg4.me, RPG for Me. Se você clicar lá, você vai ter acesso a um gerador de aventuras que você pode utilizar para construir as suas aventuras aleatoriamente, né? É todo aleatório, todo dinâmico, ou você pode, na hora que está jogando, já ir gerando os itens e narrando de acordo com o que apareceu lá. Então depois a gente pode fazer até um vídeo mostrando mais como é que funciona o nosso gerador de aventuras, tá bom? Para finalizar então, vamos falar sobre os preços. Como eu falei anteriormente, o Tiny Dungeon está na pré-venda pela editora Retropunk, está na loja virtual da editora Retropunk, eu vou deixar o link aqui embaixo. E nesse momento de pré-venda está com um preço especial. O livro impresso, que vem com os microcenários, está custando R$ 34,90. Também tem a versão digital em PDF desse mesmo livro, que está custando R$ 12,00. Temos ainda um livro separado dos microcenários, a versão digital, que custa R$ 9,99. E ainda tem também a versão all-in, que vem o livro impresso, o livro digital, também o livro de microcenários na versão PDF, um grid riscável para você poder fazer os seus combates e ainda apagar sem danificar o grid, e um conjunto com 3D6, que é o que você precisa aí para jogar o Tiny Dungeon. Essa versão completa está custando aí R$ 39,90. Como eu falei, está disponível no site da editora Retropunk, e o Mesa de RPG é parceiro da editora Retropunk, e por isso a gente tem um cupom especial se você for lá na loja na hora de fazer a compra e colocar o nosso cupom, tá aparecendo aqui embaixo, mas eu vou dizer, o cupom é o MESARPG10, tudo junto, você vai ganhar 10% de desconto em cima desses valores que já estão com desconto. Ou seja, é uma boa pedida aí se você quer comprar o Tiny Dungeon, usa o nosso cupom e você ainda vai ganhar mais descontos. Se por acaso você está assistindo esse vídeo depois que já acabou a pré-venda, não se preocupa, pode usar o nosso desconto também, Mesa RPG 10, e você ganha 10% em cima do jogo, não importa o valor que ele estiver custando nesse momento. Ah, e esse cupom vale também para qualquer produto da editora Retropunk, exceto alguns lançamentos ou alguns itens que a editora ainda está reservando, mas em geral, a maioria dos sistemas que estão sendo vendidos lá usam o nosso cupom e você ganha 10% de desconto em cima dele, beleza? É isso então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo de review sobre o Tiny Dungeon. Quem quiser aí comprar um jogo fácil, minimalista, muito rápido, que joga com qualquer dado que você encontra em qualquer jogo, 3 dados de 6 lados, está resolvido, podem comprar aí e conhecer o Tiny Dungeon. É um livro simples, né? Eu mesmo fiz a leitura desse livro todo em menos de 2 horas, já entendi como é que funcionava a mecânica, é muito rápido, é muito simples de entender, então serve para qualquer pessoa que está querendo começar a jogar RPG agora, ou também para quem já joga há muito tempo e está querendo aí dar uma descontraída, jogar um jogo mais leve e mais rápido, beleza? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, de repente talvez eu possa fazer um outro depois, mostrando como é que constrói uma ficha do Tiny Dungeon, a gente colocando em prática essas regras que a gente aprendeu aqui, então fica de olho já, se inscreve aqui no nosso canal, clica para ativar as notificações para você receber a informação de quando a gente publicar um vídeo novo. Aproveita e segue a gente também nas redes sociais, @mesa de RPG no Facebook e no Twitter, @mesa de RPG _ no Instagram. E para saber mais notícias sobre RPG de mesa, é só ir lá no mesadrpg.com.br. Eu vou ficando por aqui então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.